Fala pessoal, tudo bem? Michael Marchiori para a gente dar continuidade ao curso de instalação, o mini curso de instalação do Nextcloud. Passamos por várias etapas aqui já, quem não acompanhou, volta, tem a playlist aqui embaixo também para você clicar e assistir desde o início. Agora a gente vai partir para a parte mais legal, que é fazer o Nextcloud rodar. Nós temos o PHP rodando, o banco de dados, Nginx, o Let's Encrypt para certificar e agora vamos fazer o Nextcloud rodar. Eu já acessei o servidor, já estou aqui com o acesso a ele. O que eu vou fazer? Aqui no site da Nextcloud, você consegue pegar o arquivo de instalação do servidor. Então aqui tem Get Nextcloud, Nextcloud Server. Se você descer aqui, você vai ter o Community Project. Aqui embaixo tem o Get Zip File, é esse cara aqui, pode dar um botão direito, copiar endereço do link, tá? Porque a gente não precisa fazer download nessa máquina, tem que ser dentro do servidor. Copiar endereço do link, vamos abrir aqui o servidor e vamos navegar até a pasta lá onde ficam os arquivos do Nginx, que é cd/etc, var www, tá? Aqui a gente tem essa pasta HTML, a gente não precisa dela, tá? Então vamos dar um rm-rf aqui HTML, ok? Não existe mais a pasta. E vamos dar um wget no link que a gente pegou. Vou apagar aqui na frente com os caracteres estranhos, ok? Então, o link que eu copiei, wget. Só dá um clique e esperar baixar. É bem rapidinho, não sei quanto arquivo está ali, ó, 176 MB. É a pasta zipada que a gente está fazendo download. Ok, feito isso, o arquivo está aqui dentro, zipado. Então, a gente vai digitar onezip latest. Opa, o OneZip não está instalado nessa máquina. Então vamos ter que instalar o OneZip nessa máquina. apt install OneZip. Feita a instalação, vou dar uma setinha para cima de novo, o OneZip, e ele vai descompactar todo o arquivo para nós. A descompactação também é bem rapidinha. Feita a descompactação, a pasta vai estar aqui dentro com o nome já Nextcloud. Se tiver com nome diferente, você pode renomear. Como? Você vai dar um MV no nome que vai estar, espaço Nextcloud. Mas no caso aqui já veio o nome correto. Qual que é a necessidade aqui agora? É que a pasta está com o nome Nextcloud, mas o dono da pasta é o root. Tá vendo? Aqui, deixa eu limpar a tela para vocês verem melhor. O dono da pasta é o root. E não pode ser o root, tem que ser o usuário que roda o usuário do Nginx, que é o www.data. O que a gente vai fazer então? Eu tenho aqui um script que eu vou rodar. Ele troca as permissões e ajusta todos os arquivos. Esse script, aliás, tudo que a gente está rodando aqui, todos os scripts de todo esse mini curso, está disponível lá no canal do Telegram. Aqui embaixo desse vídeo tem um link que você vai para o canal do Telegram e lá toda vez que a gente libera um vídeo aqui no YouTube, ele vai para lá também o vídeo junto com o link para você fazer download dos scripts para você utilizar, para te facilitar a vida, tá? Então vou colocar aqui, vou copiar ele aqui para você ver, deixa eu ampliar um pouquinho essa tela aqui. Aqui, ó. Então o que ele vai fazer aqui? Eu estou dando aqui um chown, -r porque ele é recursivo, dizendo que o www.data tem que ser modificado no /var www Nextcloud. E depois eu quero que ele procure tudo que for do tipo diretório e mude a permissão para 750. Logo depois eu quero que ele procure tudo que for do tipo file, arquivos no caso, e mude a permissão para 640. Desta forma você vai organizar todos os arquivos que você possui do Nextcloud para ele rodar conforme a necessidade. Se você não fizer isso, se você não organizar isso, o que eu já vi várias pessoas fazendo é instalar tudo bonitinho como tem que ser instalado, mas não fazer esse ajuste. Aí dá um monte de erro depois, não funciona, não exclui, não consegue criar arquivo, é por conta de permissão. Tá? Feito isso, vamos dar um Enter, aguardar, porque ele varre toda a instalação do Nextcloud para poder mudar os arquivos tipo diretório e tipo file. Enquanto ele faz isso, eu vou pedir para você dar o joinha no vídeo, comentar se você tem alguma necessidade, se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma coisa, comenta aqui embaixo para a gente poder auxiliar você com alguma dúvida. Compartilha se você acha interessante o teu grupo de amigos para poder colaborar com a gente aí para criar esse conteúdo. Feito isso, vou dar um LL de novo, ver que ele terminou ali, vou dar um LL de novo. Ó, você viu que agora mudou. Então agora o usuário que é dono do arquivo é o www.data com as permissões modificadas. Pode ver que está modificado aqui. Se eu entrar aqui, ó, vou dar um cd Nextcloud, os arquivos estão aqui dentro, vou dar um LL, você vai ver que do tipo diretório é uma coisa, do tipo file é outra. Então essa modificação ela é muito importante para os arquivos e para a segurança do teu Nextcloud, ok? Maravilha, vamos em frente então. Deixa
dar um CD para voltar para a raiz, vou dar um clear para limpar, vamos voltar para o começo. Certo, pessoal? Uma outra coisa que é muito importante a gente criar como boa prática de segurança, porque o que acontece? Aqui dentro, cd/var www Nextcloud. Aqui dentro são os arquivos do Nextcloud. Aqui dentro, quando você termina de configurar o Nextcloud, ele cria uma pasta chamada data. E essa pasta é onde, por padrão, o Nextcloud coloca os arquivos que você trabalha dentro dele. Não é uma boa prática você deixar assim, porque se o teu servidor web for invadido, e não está escape de acontecer isso, a invasão fica dentro dessa pasta, não consegue passar daqui. Então, se você tiver o teu diretório de dados aqui dentro, ele também pode ficar exposto. Então, o legal é o quê? É você sair daqui, vou dar um cd/home. Aqui dentro, eu vou criar uma pasta nova chamada mkdir é o comando, né? mkdir dados. Então agora eu criei uma pasta dados. Tem errado, deixa eu deletar. mkdir dados. Ok. Aqui dentro eu criei uma pasta chamada dados e dentro dela a gente vai apontar o Nextcloud dizendo para ele, olha, não é para você colocar na raiz, no padrão, coloca nesse local aqui. Vou dar um LL para mostrar para vocês que, assim como o Nextcloud, que eu mostrei para vocês anteriormente, ele também fica com o dono root, porque eu estou fazendo todos os comandos aqui com root, certo? Mas também dá para mudar, sem problema nenhum. Basta a gente rodar um script que faz isso para nós. E também vai estar lá no canal do Telegram para vocês pegarem. Esse cara aqui, ó, chorn www.data no dados, ok? E também muda todos os files e todos os diretórios. Nesse caso não vai ter nada, vai rodar em 0 segundo, porque é só a pasta dados nesse momento. Se eu der um LL de novo, você vai ver que já mudou. Ó, já mudou o dono, não é mais o root, agora é o www.data. Se não fizer isso, você vai ter sérios problemas com o Nextcloud, ok? Voltamos, limpamos a tela. E agora o que a gente vai fazer? Que é a parte mais legal de tudo, que é acessar o Nextcloud na nuvem para a gente conseguir partir para a configuração. Eu já havia criado o Nginx configurado, redirecionado IP, e eu mostrei isso nos vídeos anteriores. Se você não viu, volta lá para você ver. E o endereço que eu estou usando para fazer esse vídeo é o nextcloud.dotfile.com.br. Vou dar um Enter. Agora ele percebeu que é uma instalação nova, do zero. Então ele está abrindo para que a gente possa configurar. Aqui ele pede um usuário e uma senha, eu vou colocar de mim, tá? Você coloca qual você quiser. Aqui ele está pedindo uma senha, então eu vou colocar uma senha aqui que eu criei, tá? E aqui é o lance da questão dos dados. Veja, ele pede para colocar em var www nextcloud data, como eu havia falado para vocês, no padrão do sistema. Não é o que a gente vai fazer. A gente vai colocar em /home /dados, ok? Esse /data no final você deixa que o sistema cria sozinho, tá? Então é /home dados depois data, ok? Aqui ele vai mostrar para você a configuração do banco de dados. Como ele está lendo que no servidor já está instalado o MariaDB e o cliente do MariaDB, então ele abre para mim aqui. Se ele não conseguir identificar isso, ele não abre para fazer a configuração do banco de dados, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente criou também no vídeo anterior, tem uns vídeos anteriores aí para instalação e configuração do banco de dados. Lá a gente instalou o banco de dados e criou o esquema e criou senha, e o usuário também. Então o usuário do banco de dados que eu criei lá na nossa instalação foi Nextcloud. A senha do banco de dados, vou pegar aqui que eu criei, você vai colocar a senha que você criou na sua instalação. Nome do banco também foi Nextcloud. Nesse caso aqui, do host do banco de dados, eu vou deixar localhost porque a instalação foi no mesmo servidor onde está a instalação do Nextcloud. Mas se você utiliza uma infraestrutura que você tem banco de dados via rede, aí você coloca o endereço IP ou o DNS da tua máquina na rede para poder configurar, ok? Feito isso, deixa aqui localhost, dá um instalar. Vamos aguardar um pouquinho, que ele vai fazer a instalação no Nextcloud, configurar o que tem que configurar e vai abrir para nós já a tela do dashboard. Se tudo deu certo, se você fez todos os passos como a gente fez até aqui, você vai conseguir abrir o Nextcloud conforme ele tem que fazer. Aqui pede a senha, não vou salvar. E aqui ele diz alguns aplicativos recomendados para você instalar. Eu vou dar um ignorar porque tem um vídeo que eu vou fazer que é o próximo, que fala sobre os aplicativos que você pode usar no Nextcloud que são legais. Então eu vou dar um ignorar aqui e ele vai abrir a tela do dashboard, ok? Dá um bem-vindo, tem um videozinho bonitinho, vou fechar aqui. Aqui é o dashboard do Nextcloud, aqui é a parte do arquivos do Nextcloud também, tá? Onde ficam todos os arquivos para você poder utilizar. Vou abrir aqui o PDF, por exemplo, dele para você ver, ó, tudo funcionando. Aqui tem fotos, tem documentos, modelos, tem essa parte aqui para você trabalhar com os documentos. Você pode tirar essa parte, eu particularmente não gosto, então eu tiro, né? Deixo assim, liso. Aqui tem a parte de fotos, atividades, enfim.
Agora a gente está falando aqui de usabilidade do Nextcloud. Daí a gente vai fazer outros vídeos falando sobre isso. Mas se você seguiu todos os vídeos exatamente como eles estão ali para instalar e configurar o Nextcloud e o servidor principalmente, você vai ter conseguido abrir o Nextcloud como eu abri aqui, beleza? Comenta aqui embaixo se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão também, é importante para nós. De novo, deixa o joinha, se inscreve no canal para que a gente possa continuar produzindo e a gente vai fazer mais vídeos agora falando sobre a usabilidade de aplicativos do Nextcloud, ok? Obrigado, pessoal, um grande abraço, até mais.